No vídeo de hoje, nós vamos falar de um ponto que tem sido chamado a atenção aí na mídia, principalmente porque parece que o governo deu uma recuada aí na sua decisão em aumentar as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Hoje é dia 26 de maio de 2025, então esse problema está envolvendo agora dois questionamentos. O primeiro, sobre a inconstitucionalidade dessa alteração dessas alíquotas para aumentar a alíquota. E segundo, sobre um acordo que foi firmado junto com a OCDE e que tem a ver com essas alíquotas. Então eu vou falar primeiro sobre a questão dos impostos, para vocês entenderem ou relembrarem a estrutura dos impostos, e depois explicar por qual razão existe toda essa movimentação, e especialmente por conta das possíveis consequências no mundo internacional, né? No restante dos países que têm investimentos dentro do nosso país. Então vamos lá. Primeiro, impostos. Imposto é uma espécie de tributo. O que diferencia o imposto da taxa, das contribuições? O imposto, ele não tem vinculação a nenhuma contraprestação. Pelo contrário, o imposto não pode ter vinculação a uma contraprestação. Significa o quê? Significa que o imposto é somente para arrecadar receita pública, sem dar nada em troca de forma específica. A contraprestação, ela vem conforme o orçamento público, que é anual. De modo que pode ser que você pague o IPVA e esse valor seja destinado para pagar a remuneração do servidor público estadual, ou de repente para ser dedicado aí a um projeto específico do governo estadual, tal como é o valor recebido pelos municípios na partilha dessa arrecadação do IPVA. Não tem nenhuma relação com manutenção de vias públicas, com algo relacionado a veículos automotores. Por quê? Porque não possui vinculação. Então, todos os impostos são pagos e as pessoas elas acham que elas pagam impostos para ter saúde, educação, isso ou aquilo. De forma direta, não. Você paga imposto para dar receita pública para o governo. O que ele vai fazer com esse dinheiro é o orçamento público que vai definir e pode mudar anualmente, porque não é vinculado. Diferente, por exemplo, de contribuições para a Previdência Pública. O próprio nome está falando, para custear a Previdência Pública. São contribuições sociais. Aí sim existe uma vinculação. Contribuição social é outra espécie de tributo. Dito isso, a gente vai para uma segunda pontuação que se refere à característica do imposto dele ser fiscal e extrafiscal. Quando nós falamos que os impostos são fiscais, e 99% dos impostos são fiscais, na verdade 100% dos impostos, não, 99%, vamos tirar o IOF disso, né? A finalidade é a arrecadação de receita pública. Então, 99% dos impostos, a finalidade é arrecadar receita pública que vai ser destinado aí para as despesas públicas. E 99,9% dos impostos tem o chamado caráter extrafiscal, que é a intervenção do Estado na vida privada. É a forma que o governo tem de interferir nas nossas escolhas. Então, por exemplo, no consumo, ele interfere no preço daquele produto. E aí, consequentemente, você acaba não consumindo aquilo por ser um preço elevado demais. Então, uma das formas de intervenção é essa, é a intervenção do Estado na vida privada. E quase todos os impostos são assim. Tem algum que não seja? O imposto de renda. O imposto de renda, a finalidade é a arrecadação de receita, pode ser destinado para melhor distribuir a renda do país, mas não é obrigatório, porque ele não é vinculado e ele não foi estruturado para isso. Ele realmente foi estruturado para arrecadar a receita pública e ponto final. Essa questão do diferenciar, quem ganha mais paga mais, tem a ver com capacidade contributiva e não caráter extrafiscal do imposto, tá certo? Mas o IOF, especificamente o IOF, que é tema desse vídeo, o Imposto sobre Operações Financeiras, ele é exceção. Ele não foi feito para arrecadar efetivamente receita pública, e sim para intervir no mercado financeiro, no mercado de um modo geral. Ele é uma ferramenta
da União para intervenção em que mercados, né? Então vamos lá, o imposto sobre operações financeiras, ele incide em compra e venda de moeda estrangeira, em operações de crédito, empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, quando você entra num rotativo, por exemplo, não paga a fatura toda, contratos de seguro, valores mobiliários, ações, títulos. Então, tudo que se refere ao mercado financeiro e que tem a participação de uma instituição financeira acaba tendo a incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E aonde vem esse caráter extrafiscal? É uma ferramenta do governo para quê? Por exemplo, ele quer, por razões econômicas, dar uma restringida nas concessões de crédito, reduzir aí empréstimos, financiamentos de casa própria, vamos dar uma reduzida nisso. O que ele faz? Aumenta a alíquota do imposto e aí fica mais caro o financiamento, fica mais caro a obtenção de crédito, as pessoas dão uma segurada e aquilo resolve. Cartão de crédito, como já aconteceu algumas vezes, compra no exterior por meio de cartão de crédito, aumenta o IOF, aí as pessoas evitam de fazer compras no exterior por conta do imposto e aí naturalmente dá uma segurada nessas negociações. Então, perdão, essa é a atividade do IOF. Ele realmente não foi concebido para arrecadação de receita, mas sim o mercado, né, sofrer essa interferência do Estado, no caso a União, e aí permitir ou não determinadas negociações conforme a alíquota sobe e desce. Só que de uns anos para cá, o Brasil pleiteia uma cadeira na OCDE. E aí, um dos acordos que foi feito para que o Brasil tenha esse direito de realmente participar efetivamente, foi a redução do IOF em determinadas situações específicas, envolvendo aí câmbio, crédito, principalmente empresas estrangeiras que possam vir para o Brasil fazer investimentos. Então ficou combinado que levaria-se 10 anos para zerar a alíquota do IOF. E assim foi sendo feito. Foi sendo reduzidas as alíquotas até chegar um momento em que zera e meio que acaba o IOF. Ele ficaria para um contrato aí de seguro, situações específicas nacionais, de relações nacionais, mas junto, né, a incidência aí de transações junto a outros países, você teria a alíquota zerada. E assim foi feito. O problema é que o governo fez a comunicação de que iria aumentar as alíquotas de IOF, de cartão de crédito, no caso compra e venda internacional, alíquotas relacionadas à compra e venda de moeda e mais um monte de relações contratuais que são objeto de tributação do IOF, por conta de resolveu aumentar para arrecadar receita, porque está desequilibrado, crise econômica, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, assim, houve, primeiro, a quebra do acordo de zerar as alíquotas nessas situações específicas. Eu posso até colocar, eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo exatamente algumas situações para exemplificar o que eu estou falando aqui. Vou colocar. Mas os bancos já têm encaminhado e-mails para os correntistas explicando as novas regras do IOF. Então, pelo posicionamento do governo, o acordo de zerar para poder garantir a sua cadeira na OCDE já foi por água abaixo. Segundo, a questão da inconstitucionalidade, porque quando ele fez isso sem uma justificativa de intervenção efetiva na economia nacional, olha, eu estou fazendo isso por causa disso, porque teve crise econômica X, Y, Z, eu tenho que controlar os juros, eu tenho que controlar a cotação do dólar. Não houve essa justificativa. A justificativa foi somente por questão de arrecadação de receita. E o IOF não é imposto para arrecadar receita. Ele não foi estruturado para isso. Todos os impostos têm uma inteligência, têm uma estrutura. Eles não são aleatórios. Eles têm uma razão para existir, uma razão de incidência. Quando a gente estuda os impostos em espécie, a gente começa a entender como que cada um funciona.
e, consequentemente, as regras de cada um e a razão pela qual eles existem. Então, por exemplo, as pessoas ficam falando do imposto sobre grandes fortunas, só para fazer uma palhinha aqui para exemplificar, o imposto sobre grandes fortunas, ele é um imposto temporário, ele é para emergência. Preciso de receita, ele é da família do imposto de renda. Preciso de receita, vou lá e boto o imposto sobre grandes fortunas. Mas ele tem tempo, ele não pode ficar eterno. Porque se ele ficar eterno, as grandes fortunas vão acabar. As pessoas vão deixar de ter grandes fortunas para não pagar o imposto. Então, ele é um imposto imediatista que você coloca, incide, arrecada e tira. Ele não é eterno igual um imposto de renda, por exemplo, porque ele foi estruturado assim. Então, assim, ele não foi feito para ficar dividindo renda tipo Robin Hood. Não, não. Ele é para pagar incêndio. E ponto final. Diferente do imposto de renda, que o correto é ter mais bases de cálculos e mais alíquotas para eu poder equilibrar, porque de fato, né, grandes rendas, proporcionalmente falando, não pagam o imposto de renda de forma adequada. Na verdade, quem ganha ali no limite da faixa paga muito mais do que um milionário, porque proporcionalmente falando, a alíquota é a mesma, mas incide de forma diferenciada. Então, assim, resumindo para vocês, para atualizar um tema atual, o debate sobre o IOF é isso que envolve inconstitucionalidade, porque ele não foi feito para arrecadar receita, não foi apresentada nenhuma justificativa extrafiscal para voltar às alíquotas do IOF, por exemplo, como eu dei, controlar o dólar, controlar os juros do mercado, evitar que as pessoas peguem empréstimo, evitar que as pessoas comprem dólar ou qualquer outra moeda que seja, estou dando alguns exemplos. E segundo, a quebra de um acordo internacional. Vamos aí, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários e até o próximo vídeo.